Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que tudo bem com vocês. Bom, mercado de microprocessadores levou uma chacoalhada em janeiro de 2018, quando alguns pesquisadores, particularmente no caso da Google e de algumas outras empresas de segurança e universidades, publicaram dois artigos, né, que demonstrando potencial de vulnerabilidade na maioria dos microprocessadores modernos de diversos fabricantes, né? No momento naquele momento foram apresentados o Meltdown e o Spectre, né? Que são vulnerabilidades críticas, né? Que permitem explorar falhas em processadores modernos. Praticamente todos os processadores da Intel nas últimas décadas que têm execução fora de ordem e especulativa, e se eu não me engano isso é desde o Pentium Pro, foi lançado lá por metade dos anos 90, 95 eu acho, são vulneráveis a esse tipo de ataque. Tá? O, 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 o Meltdown, então, ele ataca, né, o isolamento que existe entre a aplicação e o sistema operacional. Ele quebra essa segurança, esse isolamento que existe entre as aplicações rodando pelos usuários e código do kernel e dados do kernel que estão dentro do sistema operacional, fazendo com que aplicações do usuário possam obter dados que estão na nível do kernel. E o Spectre, ele quebra isolamento entre processos distintos de usuário. Então, de forma com que um programa consiga acessar dados que estão em memória por outro programa. No caso, o processo, falando em sistemas operacionais. Ambos, né, dependem de processadores super escalares com execução fora de ordem. E, mais do que isso, execução especulativa, que é o que a gente vai falar agora em seguida. Então, esses recursos tecnológicos que vieram para possibilitar o aumento do desempenho dos microprocessadores também trouxeram junto vulnerabilidades que passaram despercebidas por muito tempo e só agora são conhecidas. Na verdade, não é só questão de superescalar e execução especulativa, né? Porque isso aproveita também outros conceitos da microarquitetura do processador, particularmente memória cache. Então, para nós entendermos, vamos pegar o caso do Meltdown como um case, né? Nós temos que ter uma boa base de organização de microprocessadores, que é o objetivo dessa nossa disciplina. Bueno, então vamos lá, vamos falar, né, de como que a execução especulativa em subescalares possibilitou o surgimento dessas vulnerabilidades em muitos microprocessadores modernos de diversos fabricantes. Particularmente os da Intel são os que estão mais vulneráveis a isso, mas inclusive da AMD em algum grau, e aí a própria ARM manifestou que tem modelos sujeitos a esse tipo de ataque. Primeiro nós precisamos entender o que é execução especulativa. Nós vimos já o que é execução fora de ordem. Né? Execução fora de ordem, a CPU pode executar instruções numa ordem diferente daquelas que elas estão no programa. Para quê? Para tirar proveito das unidades de execução disponíveis no superescalar, né? Para que elas fiquem menos ociosas e que consiga com isso aumentar o throughput do programa. Só que quando a gente tem execução de instruções fora de ordem, isso pode levar à execução especulativa. Eu digo pode levar porque o fabricante pode prever naquele microprocessador que tem execução fora de ordem, mas não executa especulativamente. A execução especulativa, né, vem com a execução fora de ordem, ou seja, eu antecipo a execução de uma instrução, mesmo sem saber se aquela execução vai ou não ser executada. Por isso que é chamada de execução especulativa. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Nós temos aqui a primeira instrução. Essa instrução está fazendo uma operação aqui, A mais B guardando
T, vamos considerar que isso aqui tudo são registradores, né? A segunda instrução está fazendo T vezes C guardando em U. Percebemos aqui que existe uma dependência verdadeira entre as instruções, e existindo essa dependência verdadeira, não vão poder ser executadas no mesmo ciclo de clock. Não tem como executar essa segunda instrução no mesmo ciclo da primeira, porque ela precisa do operando destino da primeira. Aí temos uma condição aqui, se U for verdadeiro, no caso, se o valor do U que é calculado nessa segunda instrução for diferente de zero, vai ser feito essas operações aqui, né? O E mais F guardando em W, não tem nenhuma dependência com as instruções anteriores, e o X recebe o W dividido por G. Temos uma dependência verdadeira aí entre essas instruções. Ok? Então, olha só, com isso, nós tentando executar especulativamente fora de ordem, essa instrução aqui, ela poderia ser executada no mesmo ciclo dessa primeira aqui, porque ela não tem nenhuma dependência. Não tendo dependência, o que pode ser feito? Né? Reordenar e executar de forma paralela ambas as instruções. Só que essa instrução está sujeita a um desvio condicional aqui. Eu tenho um if. Ou seja, eu só vou saber se essa instrução vai ser ou não executada depois que eu testo essa condição, e que depende do valor do U, que depende do valor do T. Ok? Mas se eu quero executar fora de ordem, mesmo sabendo que ela pode vir a não ser executada, para que, se ela vier a ser executada, eu ganho ciclo de clock. Bom, então para isso, né, como que vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, né? Até acho que tem algumas operações um pouco diferentes do outro slide, mas tudo bem. Serve como exemplo igualmente, né? Como isso aqui, que são as instruções do programa, poderão ser executadas fora de ordem. Então, tenho aqui um ciclo. Então, aqui no primeiro ciclo, que eu vou chamar aqui de tempo zero, vai ser executada a primeira instrução, né, que calcula T recebe A mais B, e também essa instrução aqui, tá, que está sendo executada especulativamente. Como ela está sendo executada especulativamente, ela não pode guardar o seu resultado lá no W, porque tu não sabe se vai entrar no U. Eu só posso guardar no W se o U for verdadeiro, mas isso eu não conheço ainda. Então, o que é feito? Se guarda o resultado da instrução em um outro armazenamento temporário, que eu estou chamando aqui de U linha, né? Esse U linha é algum registrador sombra esse W linha é o registrador sombra do W, né? Algum outro registrador auxiliar que não é um registrador arquitetural, não é visível para o software, mas que vai guardar o resultado da instrução, né? Para, se for necessário no futuro, esse valor já tá calculado. No tempo 1, aqui no segundo ciclo de clock, está sendo executada a segunda instrução, que calcula a multiplicação guardando em U, né? Ao mesmo tempo que está calculando essa aqui. Então veja que essa aqui foi reordenada para ficar junto com essa, e essa foi reordenada para ficar junto com essa, tá? Da mesma forma, está fazendo essa operação no mesmo ciclo que isso, mas não pode guardar o resultado no X, no operando X, porque eu não sei se essa instrução deve ser executada ou não. Então guarda num armazenamento temporário. E aí, se U for verdadeiro, o que eu vou saber lá no terceiro ciclo de clock, se U for verdadeiro, é que então nós vamos pegar aqueles valores que estão armazenados em algum local temporário e vamos levar para o operando destino. E aí eu posso fazer essas duas operações aqui no mesmo ciclo, né? Ao mesmo tempo que leva o W' para o W, leva o X' para o X. Então, né, veja bem que as operações aqui, divisão e subtração, já foram feitas
especulativamente antes de saber se elas vão ou não ser executadas. Mas elas não afetaram o estado arquitetural, o estado visível para o programa, porque não armazenaram no operando destino do programa, armazenaram em algum local, e só então, se confirmada a execução, é que o operando destino das instruções vai receber o valor adequado. Só que ainda tem o seguinte, vamos imaginar que essa divisão aqui, né, gere uma exceção. Por exemplo, o valor de f for 0, divisão por 0 é uma exceção, né? Levanta um trap no processador, uma interrupção interna, que normalmente ela vai mostrar uma mensagem, né? Um erro de divisão, e o sistema operacional, o manipulador dessa interrupção, vai abortar a execução do programa, vai finalizar o programa com uma mensagem de erro. Só que, como eu estou executando especulativamente a divisão aqui, sem saber se ela vai executar ou não, se o f for 0, a divisão por 0 não pode levantar a exceção aqui. Por quê? Porque eu não posso dar um erro no programa, porque se não entrar no if, se não entrar no if, a divisão não pode ser executada. Se não pode ser executada, mas ela já foi executada especulativamente, a exceção não pode acontecer. Né? Então, além de guardar o resultado da operação em algum registrador temporário, também deve sinalizar em alguma flag se a operação resultou em alguma exceção. Tipo no caso aqui, né? Deu divisão por 0. Guarda a seta alguma flag. E aí no momento em que entrou no if, guarda o x, o w' em w e o x' em x, verifica se alguma dessas operações deu um overflow ou qualquer tipo de exceção, né? No caso aí seria uma divisão por 0, e finaliza, dá a mensagem, finaliza o programa. Tá? Então essa é a lógica da execução especulativa. Estou executando as instruções antes do tempo, fora de ordem, sem saber se elas devem ou não ser executadas. Mas se elas não forem, se elas não deverão ser executadas, se não entrou no if, a execução especulativa dessas instruções não pode se manifestar de forma arquitetural, não pode modificar nenhum registrador ou endereço de memória visível para o programa, e não pode levantar nenhuma exceção visível que seria visível para o programa. Não pode modificar nenhuma flag da CPU, nada que seja visível para o software. Bom, só que isso leva a vulnerabilidades. E no caso do Meltdown, né, ela explora justamente isso. Tá? Em conjunto, e usa como um side channel, né, um canal lateral para atacar o isolamento, né, a segurança que o hardware deveria dar e o software, o sistema operacional deveriam dar nos processos. Tá? Então vamos imaginar o seguinte cenário. Né? Isso aqui é o algoritmo, basicamente é o algoritmo do Meltdown. Tá? E é um algoritmo simples. Eu tenho lá na memória, aqui, memória principal, tenho lá na memória principal um vetor. Eu estou simplificando aqui, estou usando o tamanho 256. O tamanho lá na original era 1. Depois eu posso comentar o porquê. Eu tenho um vetor lá de 256 elementos, que vai lá do endereço 0 até o endereço 255. Esse vetor está na memória do usuário. Tem valores aqui dentro do vetor. Tá? Os valores que estão dentro do vetor aqui não vão fazer muita diferença, tá? O conteúdo do vetor. Porque o conteúdo do vetor, enfim, não vai ser usado para nada. Então, tenho ali o vetor lá do endereço 0255. E tenho lá no endereço FF00 eu botei aqui em vermelho para destacar, né, porque seria algo perigoso de tocarmos nisso, é um endereço lá do sistema operacional, que tem alguma informação aqui. Por exemplo, tem lá uma parte de uma senha, da senha do root. Né? Qualquer dado importante que está mantido a nível de kernel. Mas eu quero saber o que tem lá dentro. Se eu vier simplesmente e fizer um load no endereço FF00, né, se eu fizer um negócio assim, lá,
M recebe o conteúdo da memória no endereço FF00. Isso aqui vai gerar uma falha de proteção, né? Vai gerar um segmentation fault, né? no acesso, e o sistema operacional vai perceber isso, vai gerar uma exceção, não vai abortar o programa e dizer, não, tu não pode acessar endereço, esse endereço não é teu, esse endereço é do kernel do sistema operacional. Bom, então não pode ser feito um ataque direto. Então, o que se faz? Vamos lá. Aí entra o uso da memória cache. Primeira coisa, o programa tem que limpar a cache, tirar todo o conteúdo que está na memória cache. Como é que pode fazer isso? Algumas arquiteturas têm instruções para dar flush na memória cache, como é o caso da x86, x64, né? Tem instruções que permitem limpar, descartar, invalidar linhas na memória cache. Ou se não for isso, tem que garantir que todo o conteúdo que já tem na cache seja substituído por algum outro conteúdo, por exemplo, acessando uma outra grande matriz que esteja na memória, que não seria nenhum desses endereços, para tirar tudo que tem na cache e somente o conteúdo daquela matriz que não nos interessa esteja nessa nível da hierarquia de memória. Então, primeira coisa que faz isso. E aí temos isso aqui, né? Temos isso aqui, que é praticamente o mesmo código de antes. T recebe A mais B e U recebe T mais C. Eu tenho aqui uma dependência verdadeira entre essas instruções, né? Eu tenho um read after write. E aí, né, se U for verdadeiro, ou seja, que tem uma outra read after write, vai fazer essas operações. Vamos fazer essas operações aqui. Deixa eu só apagar aqui para organizar melhor a minha tela. E aí o que eu estou fazendo aqui dentro? Tá? W, veja que a operação é diferente lá daquela divisão e subtração que tinha antes. W recebe, né, o conteúdo da memória do kernel no endereço que eu quero acessar, que nesse nosso caso aqui é o endereço FF00. Eu quero saber o que tem nesse endereço. Eu estou lendo e guardando em W. Ok? E aí estou usando o valor contido nesse endereço, o valor que foi lido no endereço do kernel, que eu guardei em W, como índice para acesso ao vetor que está na memória do usuário. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que o byte que eu quero ler do kernel, o conteúdo dele fosse 00, fosse 0005, tá? 0005. Eu quero saber, mas eu não consigo enxergar isso, porque a memória é protegida, mas eu quero saber o que está ali dentro. Então eu estou indo lá, tentando fazer isso aqui, né? Pegar o endereço FF00, trazer para W, e aí usar o valor que foi lido no W, que seria o 0005, como índice no vetor. E aí eu vou lá, quero pegar o valor que está no endereço 005 e trazer para minha variável y. Mas, se isso aqui for executado, se essa instrução aqui for executada, gera uma exceção. E o sistema operacional aborta o programa. Ué, então, o que vai ser... que vai ser feito? Vou botar aqui o valor. Então, 0005. O que vai ser feito? Por isso que essa vulnerabilidade depende de execução especulativa. Tá? Como essas instruções aqui não podem ser executadas no mesmo ciclo, o sistema, o microprocessador, né, pode reordenar as instruções, executando especulativamente essa aqui, colocando aqui. Ou seja, um W' vai receber a memória do kernel lá no endereço FF00. E não vai levantar exceção. E essa aqui, segunda, vai ser executada junto com essa. O Y recebe o valor lá na memória do usuário no índice W'. Ok.
aonde é que isso vai nos levar. Bom, e aqui, né, o W estaria recebendo o W' e o Y recebendo o Y'. E verificando se tem exception. Testando aqui se tem alguma exception. Então, primeiro executa isso aqui. T recebe A mais B, está fazendo operação lá na ULA e está indo pegando a memória do kernel. Tá? Pegando a memória do kernel e guardando no W'. Então, o nosso W' recebeu 0005. Só que aí que entra, começa a entrar a cache. Bom, a cache a gente é esvaziada, não tem nada, ele vai guardar uma cópia na cache. Vai guardar lá que no endereço FF00 tem o valor 0005. Beleza. E guardou no registrador lá W'. Não deu exceção. Por quê? Porque está executando especulativamente. Ele só vai verificar se tem exceção ou não quando chegar aqui, quando vier aqui. Tá? E aí, no segundo ciclo de clock, está fazendo essa operação aqui. Né? O T recebe, U recebe T vezes C, tá? Já tenho aqui o resultado do T, foi calculado, né, no primeiro ciclo. Estou fazendo essa operação que não nos interessa para nada também aqui, mas o que interessa isso aqui. Ele está fazendo o Y' receber o valor que está na memória do usuário no índice W'. W' é 0005. Ele vem aqui, sei lá, como eu falei antes, aqui não interessa o que tem aqui. 0. Tá? 0. Ele vem, leu o endereço 05 para trazer para o Y'. Só que procurou primeiro na cache. Está na cache? Não. Então, guardou uma cópia na cache. 0005. Aqui eu tenho o valor 0 e guardou no Y'. Ok? Bueno, segue a execução. No próximo ciclo, vem aqui. O que esse código malicioso tem que garantir aqui? Que não entre no if. Que não entre no if. Porque se entrar no if, ele vai, né, ou pegar o valor do W' guardar no W e verificar se deu exceção. E aí vai dizer, opa, não posso guardar o 0005 no W porque essa instrução, essa operação resultou numa exceção e vai dar ali um segmentation fault e vai abortar o programa. Então tem que garantir essas operações aqui, essas anteriores aqui, tem que garantir que o U dê 0. O valor do A, B e C aí, basta o C ser 0 aqui, né, uma multiplicação, o C tem que ser 0, garantir que o U seja falso. Se é falso, não entrou no if. Se não entrou no if, nunca vai guardar na minha variável W, que é do meu programa, que eu enxergo, o valor do W', que é o que eu queria, que é o conteúdo do endereço da memória do kernel. Não vai guardar. Não vai guardar. Essa era a ilusão, até então, dos fabricantes, de que está garantido a proteção da memória. Está garantido a proteção da memória. Por quê? Porque não, né, garantiu que o valor não vai ser guardado em W. Porque se eu fosse verdadeiro, eu entraria aqui e também, né, aí daria uma exceção. Ou seja, ou não entra no if, ou entra no if e dá uma exceção. De qualquer jeito, eu não tenho, na minha variável W, que é a minha variável visível para o meu programa, eu não tenho o valor da memória do kernel. E isso deu a ilusão por décadas de que nós tínhamos proteção. O que os caras inventaram? Na verdade, o que eles descobriram? Qual foi o artifício? Aí entra o side channel. Veja bem, o processador garante que o estado arquitetural, aquilo que é visível para o programa, os registradores, endereços de memórias que o programa consegue ver, né, a CPU garante que eles não vão ser alterados com uma execução, com uma instrução que foi executada especulativamente, sem que ela devesse ser executada, que é o caso aqui da acesso à memória do kernel. Garante que o estado arquitetural não seja modificado, mas
o estado microarquitetural é modificado. O que é o estado microarquitetural? É a organização interna, é o hardware, é aquilo que não é visível para o software, no caso aqui, a memória cache. Então, o que tem que ser feito em seguida? Veja bem, eu quero saber o valor do endereço FF00. Tá? Eu não tenho como pegar direto. Ah, tá na cache. Não adianta. Se eu tentar ler esse endereço, como é que eu vou pegar da cache? O software não lê da cache, o software lê da memória. Ele teria que dar um load no endereço FF00 e aí daí é uma exceção, porque a memória do kernel não pode ser acessada. Né? Mas o que acontece? Esse conteúdo desse byte serviu como índice para um elemento dentro do vetor do usuário. Esse eu posso ler. E aí que entra a questão. Não interessa o valor aqui. Todos podem ser zero. Né? Se o valor do byte do kernel que eu quero ler é 5, o índice 5 do vetor está na cache. E os outros não, porque a cache foi esvaziada antes disso. Eu tenho um único elemento do meu vetor na cache. Claro que o tamanho dos elementos do meu vetor não pode ser um byte, tem que ser o tamanho de uma linha da cache. Se a linha da cache é 64 bytes, que é o valor padrão atualmente, né? Cada elemento vetor tem que ter 64 bytes, mas estamos simplificando aqui como se tudo fosse a nível de bytes. Né? Então, se o conteúdo do endereço do kernel que eu quero ler for 5, o índice 5 do meu vetor está na cache. E é único, não tem mais nenhum. Se o conteúdo da memória do kernel lá que eu tento ler é o endereço 0000F, o índice 15 do meu vetor está na cache. Se o conteúdo do endereço da memória do kernel que eu quero ler for 0000000, né? O índice 0 do meu vetor está na cache e nenhum outro. Ok. Então, o que se faz agora? Um laço percorrendo o meu vetor, um laço lendo os elementos do vetor, e entre cada leitura do elemento vetor, cada vez que eu lá pegar o V índice I, eu meço o tempo em que esse load consumiu. Quantos nanosegundos ou quantos ciclos de clock, depende de como que a arquitetura dispõe uma medição de tempo de alta fidelidade. Tá? Hoje é possível saber nos microprocessadores atuais temporização em nível de nanosegundos. Tem relógios que dão tempo em nível de nanosegundos. Também tem, em muitas arquiteturas, contadores que dão ciclos de clock. Cada vez que tu lê o registrador, ele dá quantos ciclos de clock passaram desde que a CPU foi inicializada. Então tem como saber com exatidão quanto tempo cada instrução leva para ser executada. Então é feito um laço percorrendo o vetor, dentro desse laço vai lendo os elementos do vetor e vai medindo. Tá? Vamos pegar aqui o nosso exemplo, né? Que o conteúdo do kernel que eu quero ler era 5, e aí depois com isso eu acessei o índice 5 do vetor e trouxe o índice 5 para a cache e nenhum outro está na cache. Então ele vai lá, faz o laço no vetor, vai lá, lê o índice 0 do vetor, quanto tempo demorou? Um tempo longo, porque deu cache miss. Lê o índice 1 do vetor, quanto demorou? Um tempo longo, porque deu cache miss. Lê o índice 2, cache miss. Lê o índice 3, tempo longo. Lê o índice 4, tempo longo. Lê o índice 5, voltou rapidinho. Por quê? Porque o índice 5 encontrou na cache. Então, o índice do vetor cujo tempo de acesso foi inferior aos outros, significa que aquele índice foi acessado anteriormente. E que aquele índice é o valor do byte no kernel que eu quero acessar. Então eu sei com isso que o valor do byte que eu quero ler do kernel é 5. Não diretamente, indiretamente. Né? Por isso que é um side channel que se usa para explorar essa vulnerabilidade. Se eu esvaziei a cache, né? Só revendo, esvaziei a cache. Esvaziei a cache. Quero ler os valores aqui do kernel. Tá? Se eu tiver aqui 0001,
Então ele vai lá, pegou isso aqui, trouxe pro W', né? 0001, guardou aqui na cache que o FF00 tem 0001. E aí usou esse como índice para o meu vetor, pegou, leu o índice 1 do vetor e guardou uma cópia na cache, 0001 tem o valor 0. E aí, o único que tem. Aí eu percorro o vetor medindo o tempo de acesso a cada índice. O índice 0 vai demorar muito, porque não está na cache, o índice 1 vai ser rápido porque está na cache. Então isso quer dizer que o valor 1 é o valor contido naquele endereço da memória do kernel. Então, veja bem, usa em conjunto a questão de execução superescalar, execução fora de ordem, execução especulativa e o que a gente viu sobre memória cache. É um problema em hardware, não se corrige simplesmente com software, e as soluções que vieram a partir de software usam mecanismos para melhorar o isolamento entre a memória do usuário e a memória do kernel, invalidando as páginas de tradução de endereço físico para virtual, assunto da disciplina de sistemas operacionais, e com isso o processador perdendo desempenho. Em alguns casos, os benchmarks mostraram que os patch de segurança para resolver esse ataque desse tipo de vulnerabilidade reduziam em 30% o desempenho dos processadores. E ela é muito séria porque esse código aqui pode ser escrito, eu tenho aqui um pseudocódigo, né? Isso aqui pode ser escrito em JavaScript. Eu posso ter um código JavaScript embutido numa página web e a pessoa acessa aquela página web, executa o JavaScript que explora essa vulnerabilidade. Então vejam bem, né? É muito difícil 100% de proteção quanto a isso. O que os browsers, os motores JavaScript nos browsers fizeram para mitigar isso? Diminuíram a resolução dos relógios de alta performance, de alta resolução, não é performance, de alta resolução. Eles não estão mais dando medição de tempo com uma resolução tão alta que permita detectar diferença entre um cache miss e um cache hit. Beleza? É isso então. Acho que seria interessante vocês darem uma pesquisada e uma lida também sobre o Spectre, que é outra vulnerabilidade que foi publicada na mesma época, e as outras versões do Meltdown também que saíram a partir disso. Beleza então? Tudo bem? Fechamos com isso esse conteúdo.